E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, e havendo descido deles, estavam lavando as redes. Diga comigo, as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Rompia-lhes-se as redes, e fizeram um sinal aos companheiros que estavam em outro lado do barco, para que o fossem ajudá-lo. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: aleluia, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo, diga comigo, tudo, e o seguiram. Amém? Coloca a tua Bíblia no teu assento. Levante as tuas mãos em minha direção. Pai Santo, soberano e maravilhoso Deus, Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, Senhor. De mim nada tenho, nada sou, Senhor. Eu quero ser somente instrumento usado diante da tua presença, Pai. Fala com a tua igreja nessa noite, ó Deus querido. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, ó Pai. Nós queremos passar desse nível, ó Deus querido. Então que o Senhor visita a tua igreja, Pai. Abra os corações, as mentes nessa noite, ó Pai amado. Porque eu creio que nessa noite, ó Pai amado, o Senhor veio para mudar a tua igreja de nível, ó Deus querido. No nome de Jesus, nós cremos no milagre. E se você crê, você aplauda o Senhor, glorificando, se assente no seu lugar, dando glória a Deus, dando aleluia, porque Jesus está aqui. Amém? E eu falando com o Senhor, igreja, eu quero que você guarde essa palavra. O Senhor disse assim para mim: olha, sobre o tema dessa pregação, dessa palavra, olha, a ferramenta, preste bem atenção, a ferramenta que você usar determina o resultado que você vai ter. A ferramenta que você usar determina o resultado que você vai ter. Quando o Senhor falar ao meu coração sobre essa passagem de Pedro, a Bíblia vem dizer aquilo que nós lemos no capítulo 5, que ajuntaram-se ali a multidão, ali apertando, para quê? Para ouvir o quê? A palavra de Deus. E as pessoas começaram a chegar e se apertar ali, todo mundo ali junto, para ouvir a palavra de Deus. E nessa noite eu e você não é diferente. Eu e você viemos aqui ouvir o quê? A palavra de Deus. E quando nós paramos e ouvimos a palavra de Deus, algo tem que acontecer. Porque a palavra de Deus muda a nossa história. Eles não se reuniram
para uma festa, ou para ver um teatro, ou em um local em que estava havendo algum tipo de plateia, algum tipo de manifestação. Não, eles se reuniram para ouvir a palavra de Deus. Cutuca o irmão que está ao seu lado nessa noite. O Senhor vai te abençoar através da palavra. E a Bíblia vem dizer assim, aleluia, Jesus querido, que enquanto o Senhor estava ali com aquelas pessoas, né, falando da palavra dele, falando sobre Jesus, ouvindo ali a palavra do Senhor, o Senhor avistou quem? Simão, que estava lá no barco, que estava vindo de uma pesca. Ele estava vindo de uma pesca sem resultado. E nessa noite o Senhor quer que você entenda a diferença entre rede e anzol. Se você prestar atenção, o Senhor olhou para Simão e viu que eles estavam vindo, que eles estavam lavando as redes. Eles estavam lavando o quê? O anzol? Não. Quando o Senhor olha para mim, para você, aleluia, Ele vê o que em mim, em você? Qual é a sua expectativa? Qual é o tamanho do seu sonho? Mas a Bíblia diz assim que Simão, ele era um pescador. Pedro era um pescador. Era o trabalho dele, ele vivia daquilo, ele vivia dos peixes. Mas preste atenção. Se Pedro quisesse muito, ele teria que pescar como? Com a rede. Olha a mentalidade de Pedro. Agora, se ele quisesse pescar um peixe só, que seria o mesmo trabalho, ele iria pescar com anzol. Mas ele dependia daquilo. Então, o pensamento dele era o quê? Eu vou para o mar, eu preciso pescar muitos peixes. Porque era daquilo que ele ganhava. Era daquilo que ele vivia. Então, Jesus olhando para ele, olha, esse cara, ele tem visão. Esse cara, ele não pensa só um pouquinho. Ele tem visão de multiplicação. Qual tem sido a tua visão? Como que você tem pensado? Qual tem sido o teu pensamento? Deus trabalha conforme aquilo que eu e você pedimos. Se nós estamos pensando pequenininho, é só aquilo que nós vamos ter. Mas se nós temos a visão de Pedro, não, eu vou lá, eu vou levar a minha rede, porque eu pretendo pescar muitos peixes. Isso vale na minha vida espiritual, na minha vida material, na minha família. Porque se eu creio que Jesus pode salvar a minha família, eu não creio só na salvação de um ou daquele que está aqui na igreja. Deus vai salvar também a minha família. Então eu tenho que ter uma visão aberta. Deus quer que nós abrimos a nossa mente para que eu e você mudamos de nível. Agora, se eu for para alto mar com um anzol, certamente eu vou pescar um peixe só. Mas não era o propósito de Pedro. Pedro queria muito mais. E o Senhor tem muito mais para dar para mim e para você. Deus tem muito mais para fazer na nossa vida. Aleluia, Jesus. Mas Ele vai agir conforme o teu pensamento. Aquilo que você quer. Aquilo que você almeja. O que será que você tem almejado diante da presença do Senhor? Aleluia, Jesus querido. Glórias a Ti, Senhor. Então, igreja, quando o Senhor viu ali Pedro ali com aquela rede, Pedro tinha a ferramenta.
Pedro tinha uma ferramenta. Só que para eu e você mudarmos de nível, Deus também, quando eu e você mudarmos de nível, Deus também muda a ferramenta. Porque não tem como eu e você olharmos para essa parede e achar que nós vamos derrubar ela com uma pá. Não, não tem como. Tem a ferramenta certa para nós derrubarmos essa parede. Eu me lembro muitos anos atrás, época que era adolescente ainda, nós não tínhamos aquele negócio de abrir lata, né? Que era super fácil o abridor, né? A gente não tinha. Então a gente tinha que abrir com o quê? Colocar uma faca, pegar um martelo e tac, depois era um maior sacrifício e muitas vezes ainda cortava o dedo, porque não era a ferramenta certa. Então talvez você não está usando a ferramenta certa. Em vez de você ficar com a rede, você está usando o anzol. E Deus não quer que você use mais esse anzol, porque Deus quer que você mude de nível. E para você mudar de nível, você precisa mudar a ferramenta. E para Deus mudar a tua ferramenta, muitas das vezes, exige muito de nós. Eu preciso mudar essa ferramenta. Para mim mudar de nível, eu preciso mudar a ferramenta. E para Deus mudar a minha e a tua ferramenta, porque é Deus que dá uma ferramenta para mim e para você. Deus que dá, conforme a minha e a tua situação, Deus dá a ferramenta. Mas Deus colocou algo assim, mas eu não consigo fazer. Consegue sim, porque quando Deus coloca algo na tua mão, Ele te dá as ferramentas. Vai depender de como você está fazendo, como você está usando, de que maneira você está usando. Porque existe ferramenta certa para cada tipo de situação. E nessa noite Deus quer ensinar nós a usar a ferramenta que Ele já nos deu. Diga para o seu irmão: o Senhor já te deu a ferramenta. Ele já colocou nas tuas mãos. E a Bíblia vai dizer assim, igreja, olha só, presta bem atenção. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai dizer assim: e entrando nos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Jesus pediu emprestado o barco de Pedro. Pedro, presta teu barco aí. E a Bíblia diz que Pedro emprestou o barco e Jesus ensinava ali do barco ali, ó, as pessoas. Jesus ensinava ali a palavra de Deus. Quando você abre o teu coração para a palavra de Deus, deixando Jesus entrar, quando você dá lugar para o Senhor fazer aquilo que Ele tem que fazer na tua vida, aleluia, Deus vem com a bênção e o milagre sobre a tua vida. Ele vem, igreja. Agora você imagina a situação de Pedro, que ficou ali a noite inteira tentando pescar e nada. E quando ele chega, aí Jesus fala: ei, me empresta aqui o barco para mim poder ensinar ali, ensinar a palavra, para mim poder pregar. Imagina a situação de Pedro. Ele falou: mas nós estou tão preocupado, porque eu fiquei a noite inteira e não consegui pescar nada. E ele vivia daquilo, era daquilo que Pedro vivia. Mas ainda assim, Pedro foi: está aqui, Senhor. Como que você tem abrido o teu coração para o Senhor? Como? Deus não quer só um pouquinho. Deus quer eu e você por inteiro. Deus não quer eu e você só pela metade. Deus quer fazer muito mais na minha vida e na tua vida. Então é necessário que nós deixamos Ele entrar. Quando a partir do momento que Pedro ali deixou Jesus pregar a palavra ali no barco dele, Jesus disse assim: olha, Pedro, volta lá.
volta lá. Volta lá, naquele mesmo lugar, e lança a rede. Pedro disse assim: mas Jesus, ficamos lá a noite inteira. Nós ficamos lá a noite inteira e nada apanhamos. Mas eu vou, Senhor, porque é sobre a tua palavra. Pedro tinha só a ferramenta. Pedro tinha a ferramenta para trabalhar, mas ele não tinha a palavra de Deus. Talvez você tenha a ferramenta certa, mas não tem a palavra. E nessa noite o Senhor está te dizendo: olha, filho, filha, eu estou te dando a ferramenta certa nessa noite, e estou te dando a minha palavra sobre aquilo que você colocou diante da minha presença. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Mas sobre a tua palavra, Senhor, eu vou. Então Pedro não tinha mais só a ferramenta, ele também tinha a palavra de Deus. Houve uma ordem do Senhor. Se talvez a situação estava difícil, se talvez as barreiras estavam ali impedindo você de prosperar, você de conseguir algo que você colocou diante do Senhor, nessa noite o Senhor está te dando uma palavra, aleluia. Nessa noite Deus está te dando a palavra do milagre sobre a tua vida. Nós precisamos da palavra de Deus, igreja. Muitas vezes nós temos a ferramenta certa, mas nós não tínhamos a palavra. E a palavra é essencial na nossa vida. Nós precisamos da palavra. Hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, mas sem a palavra de Deus, não faço nada. Sem a direção da palavra do Senhor, sem a direção do Senhor, eu não tenho como fazer nada. É por isso que nós temos que sempre pedir para o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Eu vou começar algo diante da tua presença. Qual é a ferramenta que eu tenho que usar? Você já perguntou isso para Deus? Qual é a ferramenta que eu tenho que usar, Senhor? E sobre a palavra dele, ele vai ordenar a bênção sobre a tua vida, a vitória do Senhor sobre a tua vida. Porque nós precisamos da palavra do Senhor, aleluia. E a Bíblia vai dizer assim, que quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado, toda noite nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei sim a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. Quando Pedro obedeceu a palavra do Senhor, ele começou a colher. Ele começou a colher a bênção dele. Ele começou a receber a vitória. A rede foi cheia, os barcos foram cheios, que ele teve que dividir. Ele teve que chamar as pessoas para ajudar, para ele poder distribuir tudo aquilo que o Senhor tinha abençoado a vida dele. Deus quer dar muito mais na tua vida. Deus quer encher a tua rede. E muitas vezes você está ali segurando um anzol. Deus fala assim: troca esse anzol, pega uma rede, porque eu quero fazer muito mais na tua vida. Talvez você recebeu algo lá atrás, e você ainda está com aquilo, pensando naquilo. Ei, chega. Sabe por quê? Porque quando Deus quer mudar nós de nível, Deus muda a ferramenta. E quando encheu a rede de Pedro, eu imagino a alegria, imagino a felicidade daqueles homens. Olha só quanto, agora sim, nossa, meu Deus, olha quanta coisa. Agora sim, nós vamos ser abençoados, nós vamos prosperar. Olha, Jesus aqui, Jesus está aqui.
Como Pedro vivia daquilo, talvez Pedro podia pensar assim, olha, bom, mas agora então o mestre vai ter que ficar aqui, porque se ele deu uma ordem e as redes encheram de peixe, então ele não vai poder mais sair daqui, porque se ele ficar aqui, nós vamos ser muito mais abençoados. Se fosse ver, Pedro poderia pensar assim, mas não. Pedro queria Jesus. Ele poderia pensar dessa forma, igreja. Pensar assim, olha, então nós vamos, né? Como muitas das vezes a pessoa vem para a casa do Senhor com um interesse. Eu vou lá, porque Jesus vai fazer isso aqui na minha vida, só isso aqui. E se ele fazer isso aqui, tá bom. Não. Jesus é muito mais do que isso. Jesus quer fazer muito mais do que isso na tua vida. Jesus não somente quer encher a tua rede, mas Ele tem muito mais para fazer na tua vida. Não é só aquilo ali que você está vendo, não. É muito mais. Porque o Senhor olhou para Pedro, Simão, e disse assim, esse sim tem visão. Então o Senhor, olhando lá na frente, porque Ele olha lá na frente, Ele disse assim, olha, espera aí. Agora, Pedro, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai ser pescador de homens. O que aconteceu? Pedro ia mudar de quê? De nível. Olha para o teu irmão e fala, está preparado para mudar de nível? Está preparado para mudar de nível? Pedro não ia ser pescador mais de peixe. Então Jesus estava mudando o nível. Pedro ia ser pescador de homens. Como se pesca homem, igreja? É com a rede? Não. É com o anzol? Não. É com a palavra. Com a palavra de Deus. Mas para Pedro mudar de nível, teve que mudar a ferramenta. Ele não ia mais usar a rede. Pedro não ia precisar mais da rede. Para Pedro mudar de nível, ele ia ter que deixar a rede para mudar de nível. E muitas vezes nós não queremos deixar o que ficou lá atrás. Uma vez Deus me deu uma palavra. Eu preguei em uma outra igreja. Eu até lembrei quando eu estava orando ao Senhor, que quando Moisés foi orar lá na sarça ardente, né, que a sarça pegou fogo, Jesus falou assim, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. E o Senhor me deu uma vez uma revelação dessa palavra. Eu falei, Deus, por que, né, que o Senhor falou isso? Moisés era tão assim, tinha uma intimidade com o Senhor, tudo. E Deus falou, sabe por quê? Porque a sandália de Moisés era do Egito. Então Jesus falou, tira a sua sandália. E muitas vezes nós estamos com algo que está lá do Egito, lá atrás, ó. Nós estamos carregando junto. Jesus não quer mais que nós carregamos aquele passado que ficou lá atrás. O que passou, ficou para trás. Deus quer saber de mim e de você daqui para frente. Então Ele tirou as sandálias. E eu achei muito interessante isso. Eu falei, nossa Senhor, obrigado, viu? Por o Senhor ter abrido meu entendimento com essa palavra. Então, Pedro teve que deixar as redes. Para quê? Para ser pescador de homens. Para que ele pudesse mudar de nível, ele teve que deixar as redes. E muitas vezes nós não queremos deixar. Preste atenção. Se Noé, preste atenção, igreja. Se Noé levou tantos anos para fazer aquela arca, pensa bem, ele levou muitos anos para fazer aquela arca, não levou? Só que depois da arca pronta, quanto tempo ele ficou na arca? 40 dias. Aí eles desceram da arca, passou tudo aquilo. Você imagina se Noé pensasse assim, bom, eu vou deixar essa arca aqui, porque vai que precisa, né? Vai que acontece outro dilúvio, vai que precisa. Não. Noé falou, agora acabou, chega. Chega, acabou, já era. Eu construí a arca, mas foi só para o dilúvio. Agora é uma outra história. E Deus quer mudar você de nível, mas muitas das vezes você quer ficar segurando aquilo que já passou, quer ficar andando com a rede.
acabou. Para que o Senhor mude a minha e a tua vida de nível, nós temos que deixar o que ficou para trás. Passou. Quando você constrói uma casa, pensa bem. Você precisa, quando você constrói uma casa, você não usa aquele andaime lá. Tem o tempo que você vai usar o andaime, né? Que você para fazer lá, tem a parte de cima, né? Eu não sei muito bem, que eu também não sou pedreira, mas eu já vi construindo. Mas chega uma hora que não precisa mais do andaime. Esse andaime você vai colocar na sua sala para fazer de estante? Não. Você vai guardar no seu quintal? Não. Porque você não vai precisar mais dele. Acabou. Você já construiu a casa, então chega. Acabou. Não tem mais para que você ficar com andaime no seu quintal ou dentro da sua sala, porque não dá. Então tem coisas que não dá mais para se encaixar no nosso tempo de hoje, na nossa vida de hoje, igreja. Deixa o que ficou para trás e vem, porque o Senhor disse que agora você vai ser pescador de homem. Então Ele vai te dar uma ferramenta nova sobre a palavra dEle. Ele vai abençoar a tua vida. Diga para o seu irmão, quer ser abençoado? Então, ouça a palavra. Deus quer mudar a minha e você de nível, mas é necessário que nós deixamos a rede para que o Senhor possa concluir aquilo que Ele começou. A Bíblia diz que Ele diz assim, que Ele começou uma boa obra na minha vida e na tua vida, e Ele é fiel para completar essa boa obra que Ele começou, queira você ou não. Entendeu? Então diga para o teu irmão, não tem jeito. Não tem jeito. Você não tem como mais olhar para trás. Você nem tem como voltar para trás, porque Jesus não quer. Mas agora o Senhor nessa noite, Ele está te dando uma nova ferramenta, e está te dando a palavra de bênção para a tua vida. Mas é necessário que eu e você queira. Bata no teu peito e diga, eu preciso querer. Eu preciso querer. Eu preciso tomar posse. Eu preciso começar a abrir a minha visão, a entender aquilo que Deus tem para mim e para você. Eu preciso entender isso. E Jesus, sabendo, olhando para Pedro, sabendo que ele tem uma visão ampla, uma visão aberta, ele disse, esse homem vai ser uma bênção, esse homem vai ganhar muitas almas. Mas a Bíblia diz assim, que quando o Senhor falou para Pedro, para ele mudar de nível, deixar de ser pescador de peixe para ser pescador de homens, quando disse isso, na mesma hora Pedro disse assim, ele largou o quê? Só um pouquinho? Me ajuda a pregar aí, igreja. Ele deixou só um pouco? Não, né? A Bíblia diz que ele deixou tudo. Tudo. Está entendendo? A palavra não diz que ele deixou só um pouco. Ah, tá bom, Senhor. Eu vou lá com o Senhor, passo ali em alguma cidade, depois eu volto. Não. Pedro decidiu e deixou tudo. Quando você deixa tudo pela palavra de Deus, você tem muito mais do que aquilo que você pediu. Você tem muito mais daquilo que você pediu ou pensou. Você tem o Todo-Poderoso, o Deus que pode todas as coisas, aquele que abre porta onde não tem porta, aquele que tudo pode. Você tem tudo. O Deus, o impossível na tua vida. Aleluia. Você pode dar glória a Deus e aleluia. Aleluia, Jesus. Porque quando você deixa tudo para seguir o Senhor, tudo que é dele é teu, igreja. Tudo que é dele é teu. Não é mais só aquilo que você colocou, aquilo que você quer. É tudo que o Senhor quer te dar. Diga comigo, eu preciso mudar de nível. Deus quer que eu mude de nível. Então nós precisamos, e o Senhor quer mudar a nossa vida nessa noite de nível. E Deus tem falado aí nos cultos aqui.
Eu falei, Deus, me ajuda aí a pregar, a colocar uma palavra que esteja em concordância, que a igreja receba, que a igreja esteja precisando, não para a minha glória, mas para a tua glória, porque nós precisamos mudar de nível, nós temos que sair daquilo e subir. Não podemos aceitar e ficar só, né, sentadinhos. Não, Deus quer que eu e você mudamos de nível. E a Bíblia diz que quando Ele deixou tudo, igreja, aí Pedro começou o quê? A ser treinado pelo Senhor. Porque quando você deixa tudo e abre o seu ouvido para ouvir a palavra do Senhor, para andar com o Senhor, para ficar na presença do Senhor, aleluia, Jesus. Quando você faz isso, a partir desse momento que você faz isso, você está sendo treinado, igreja, para você receber a tua vitória, a tua bênção. Ah, mas eu não consigo ganhar alma, mas é só almas que você está falando? Sim, também, em almas, Deus vai abençoar a sua vida, você vai ser um ganhador de alma, mas você também vai ser próspero lá no teu trabalho, lá na sua casa, a sua família vai se converter, a bênção do Senhor vai estar sobre a tua vida, quem estiver do teu lado também vai ser abençoado. E quando Pedro decidiu isso, tomou essa decisão, Pedro começou a ser treinado por Deus. Olha, demorou, igreja, para Pedro começar a falar 3 anos e meio, que foi lá em Atos lá 2. Mas quando Pedro começou a falar, 3.000 almas aceitaram Jesus. Por quê? Por que que isso aconteceu? Paulo ganhou 3.000 almas? Não. Jesus já ganhou 3.000 almas, está na Bíblia? Eu ainda não li, não vi. Mas Pedro ganhou 3.000 almas, quando ele deixou Deus trabalhar na vida dele, quando ele largou tudo, porque quando você chega numa firma, que você olha lá aqueles monte de funcionário, e aí você fala, nossa, um dia eu quero ser gerente dessa firma. Você acha que você vai ser gerente no dia que você chegar? Se você quiser um cargo maior, você vai ter que aprender, né? Devagarinho. Você vai ter que aprender a ouvir e a entender. Talvez você está sendo treinado e você nem está percebendo. Deus ainda colocou só um pouquinho ainda. Deus quer te dar muito mais. Só que Ele está te treinando. Está treinando você, para que lá na frente você receba a tua bênção. E como é que você tem agido nesse momento? Com fidelidade com o Senhor, com confiança no Senhor? Porque quando Deus muda nós de nível, Ele muda tudo, igreja. Aquele que começou com você lá atrás, muitas das vezes ele não vai estar agora. Sabe por quê? Porque ele não vai aguentar ver Deus prosperar a tua vida. Ele vai dizer assim, mas como que pode? Esse cara que começou comigo, nós começamos junto. Ou talvez eu entrei primeiro do que ela nessa firma e ela já está lá. Como que pode? Então Deus muda tudo. Deus muda a ferramenta, Deus muda as amizades. Deus muda a igreja, para te mudar de nível. Então não se preocupe se sumir fulano, se fulano não ligar mais para você, não está nem aí mais com você, ou falar de você. Não se preocupe, Deus está querendo que você mude de nível. E quando Deus muda eu e você de nível, Ele muda as amizades, muda o que Ele tiver que mudar, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Para você ser abençoado, olha como Jesus te ama, para você receber a tua bênção, Jesus muda tudo, muda a ferramenta, vai mudando tudo. Oh, mas fulano sumiu mesmo, porque o que Deus tem é para você, e Ele não vai aguentar ver a tua vitória. Não é brigando, é que Deus aí, já acabou o teu tempo,
de andar com Ele. Você já serviu para isso, mas agora, pronto, agora é daqui para frente. Então Jesus está dizendo aqui hoje, hoje mesmo, é hoje que eu estou te dizendo, a partir de hoje, você não vai mais pescar peixes, você vai ser pescador de homens. A partir de hoje, eu estou mudando o teu nível. Você quer? Não é nem por força nem por violência. Mas se você quer ser abençoado, a Bíblia vai dizer que quando Pedro obedeceu, quando Pedro deixou tudo para ouvir a palavra, Pedro foi muito mais abençoado ainda. Então cutuca o irmão que está ao seu lado. Você quer ser abençoado? Nessa noite o Senhor te trouxe aqui. Nessa noite, não é amanhã não. Ah, mas Senhor, me dá só um tempinho. Eu preciso resolver umas coisas ali. 3 dias eu preciso só, Deus. A hora que eu resolver isso e aquilo outro, eu já cheguei a falar isso para Deus, igreja. Um tempo atrás eu até cheguei a falar isso com Deus. Eu falei, calma aí, Senhor, que eu preciso fazer uma coisa. Aí depois eu volto. Jesus está dizendo, é hoje. Diga para o teu irmão, é hoje. Mas alerta ele, vê se ele estiver dormindo, chacoalha ele aí, mexe mesmo com ele, para que ele sinta que é hoje que Deus quer mudar ele de nível, aleluia. Não é amanhã, não é depois, não é daqui a pouco, é agora. Está entendendo? Você pode dar um glória a Deus e um aleluia?